Projeto de resolução que amplia a transparência sobre as verbas de ressarcimento pagas aos deputados estaduais lá na Assembleia. A iniciativa da Comissão Executiva atende a uma recomendação expedida pelo Ministério Público. O texto foi analisado e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia nesta semana. Agora ele deve ser apreciado pelo plenário da Casa nos próximos dias. O projeto da Comissão Executiva altera 2 artigos da resolução que dispõem sobre a verba de ressarcimento. Segundo a justificativa da proposição, a intenção é ampliar a transparência sobre este recurso. A medida também atende uma recomendação expedida pelo Ministério Público no fim do ano passado. Além do salário e do valor para a contratação da equipe de gabinete, cada deputado tem direito a cerca de R$36 mil por mês da verba para gastos com transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carros, de imóveis, divulgação da atividade parlamentar, entre outros. O dinheiro não utilizado em um mês pode ser acumulado para o outro. Ao fim de cada ano, os valores não utilizados retornam para os cofres da Assembleia e podem ser devolvidos para o governo do Estado promover novos investimentos ou para desenvolver novas ações. Entre os pontos previstos no projeto de resolução está a proibição do ressarcimento relativo à aquisição de bens ou serviços prestados por fornecedor ou sócio de fornecedor que tenha realizado doação para a campanha eleitoral do parlamentar. O deputado Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, e que foi relator do texto na CCJ da Assembleia, falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. O objetivo é trazer mais transparência aos pedidos de ressarcimento destinados à cobertura de despesas relacionadas à atividade parlamentar. Essa alteração, inclusive, visa atender à recomendação número 2 de 2022 do Ministério Público do Estado do Paraná. Com essa mudança, é possível coibir práticas como a aquisição de bens ou serviços prestados por fornecedores que tenham realizado doações para a campanha eleitoral do parlamentar, bem como acresce as vedações previstas nos artigos 2º, 5º e 13º da resolução, como, por exemplo, eu cito aqui, a de despesas para terceiros que tenham fins eleitoreiros. Todos os gastos dos parlamentares estaduais com a verba de ressarcimento ficam disponíveis no portal da Transparência da Assembleia Legislativa. Entretanto, em agosto do ano passado, 2 meses antes da eleição, a Casa retirou do ar as informações sobre essas despesas. E somente depois de uma grande repercussão na imprensa é que a LEP voltou a disponibilizar estes dados. Olha, é um projeto interessantíssimo, importante. Aumentar a transparência sempre é bom e principalmente nesse quesito, né? Vai ser proibido que os deputados contratem empresas ou recebam serviços de empresas que contribuíram para as campanhas deles. Isso é meio óbvio até, mas era permitido até então. Então esse projeto vai proibir isso a partir de agora. A população está de olho nisso, viu? E eu lembro aqui aos deputados que o mais gastador na legislatura passada não retornou à casa. Deputado Galo. Ele gastava e não tinha vergonha disso, dava inclusive, a Bia lembra, declarações irônicas para a imprensa, né? Gastava o último centavo, não voltou para casa. Então, parece uma questão menor, mas não é. A população está de olho nisso e o mais gastador da legislatura passada não retornou à casa. Então, ele saiu, inclusive, para outro cargo, também não foi eleito para o que pretendia. Então é importante ficar antenado nisso, porque esses gastos que parecem menores mostram muito de como cada parlamentar trata o dinheiro público que é sagrado. E eu fiquei aqui perdido na lista que a Bia leu aí. Transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carro, aluguel de imóvel, divulgação de atividade parlamentar, entre outros. Haja dinheiro, hein, Pedroso? Haja dinheiro, Mark Souza. E na prática, você tinha muito pouca transparência. Então o que a gente precisa, e esse projeto é importante, você frisou aqui que a população está atenta de verdade e precisa estar. Vamos lá, se o parlamentar ele quer privacidade sobre os gastos, que use o cartão de crédito dele. Se ele quer privacidade com o que ele tem feito, que ele trabalhe única e exclusivamente com o seu dinheiro pessoal. Se ele quer utilizar a verba de ressarcimento paga pelo povo do Paraná, tem que ser transparente, inclusive para que os eleitores comparem. Peraí, você tem um deputado que gasta X e exerce seu mandato, e você tem um candidato, um parlamentar que gasta 4 vezes esse valor? Peraí, qual a diferença? Por que eles precisam de estruturas tão diferentes para exercer o mesmo mandato? E as pessoas têm que ter o direito de comparar. E mais do que isso, elas têm que ter acesso fácil. Porque transparência é isso. Não é simplesmente você ter num lugar escondido lá, você tem que virar uma curva, pular 3 pinguelas
elas para descobrir onde que está a informação. Ela tem que estar clara e acessível para toda e qualquer pessoa que busque. É disso que a gente está falando. Então, essa medida ela é importante e mais do que isso, talvez o aperfeiçoamento e a garantia, Mark, Bia e quem nos acompanha, de que em momento nenhum essas informações saiam do ar. Porque às vezes perto da eleição, falando, não, é para garantir ali a privacidade ou para não interferir no processo eleitoral, a gente vai ser discreto com os gastos. Uma pinóia. Esses dados eles têm que estar transparentes o tempo todo e acessíveis de uma forma simples, que se uma criança quiser ali realizar um trabalho escolar sobre o assunto, consiga acessar. É disso que a gente está falando. No final das contas, é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro de todos os paranaenses que estão ali sendo usados com todas essas despesas que a Bia citou, que vão de aluguel, selo, ressarcimento de transporte, combustível e entre outros, né? Esse entre outros, Mark, cabe de um tudo. A gente já ouviu falar de cada coisa que até Deus duvida. No Senado Federal tinha boatos que teve gente que até arrumou ali os dentes, fez placa, outras pessoas fizeram cirurgias bariátricas, redução, os tratamentos mais diversos. Então, não é exclusividade aqui do Paraná. Essa transparência ela é necessária em todas as esferas.